capítulo de número 6, livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 6, aleluia. Vamos falar um pouco de como carregar a presença de Deus, aleluia. Glória a Deus. Porque nesses últimos dias nós estamos vivendo época onde a gente estamos carregando a presença de Deus de qualquer maneira. Onde a gente estamos carregando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. E muitas das vezes eu vou falar de mim, porque falar dos outros, como diz meu pastor, é feio. Então eu vou falar de mim. Muitas das vezes aqui dentro da igreja eu sou uma coisa, mas no meu trabalho eu não sou aquilo que eu deveria ser. Muitas das vezes aqui dentro eu sou uma coisa, na rua eu não sou aquilo que eu deveria ser. E para carregar a presença de Deus nós devemos carregar de uma maneira só e de um jeito só. Porque todos aqueles que tentou carregar a presença de Deus de qualquer jeito ou fazer de qualquer maneira, eu lhe provo dentro da Bíblia que Deus matou todos eles. Eu não estou dizendo que Deus vai matar você fisicamente, mas espiritualmente você vai morrer. E todos aqueles privilégios, benefícios que você adquiriu carregando a presença de Deus da maneira correta, você vai começar a perder. E muitas das vezes a gente não entende porque que a gente consegue tanta coisa de uma hora para outra. Começa, a gente não sabe de que maneira que está indo embora. Você não sabe por quê. Aí quando você vai ver, você vai falar, poxa, eu não estou mais adorando a Deus da maneira que eu adorava. Como foi falado aqui sexta-feira. Não deixe para adorar a Deus quando você tiver um carro novo e quando você tiver uma casa nova, não. Adore a Deus com aquilo que você já tem. Porque quando você adorar a Deus com aquilo que você já tem, aí Deus vai começar a multiplicar aquilo que você ainda não tem. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e a demais coisas eu vos acrescentarei. Quem encontrou diz amém? Amém. No livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 1 diz assim: Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Balá de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina de Uza, Aiô, filho de Abinadab, conduziu a arca novo, a arca e o carro novo. E eles foram levados com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina de Aiô, caminhava diante da arca. Davi, toda a casa de Israel, se alegrava perante o Senhor e com todo tipo de instrumentos de punho, como também harpas, saltérios e também pandeiros e símbolos. Quando chegou a eira de Nacó, Uza e estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por seu erro. E Uza morreu ali junto à arca de Deus. E Davi tirou-se porque o Senhor... E Davi irritou-se porque o Senhor irrompera a ira contra Uza. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uza até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas deixou na casa de Obed-edom, o geteu. E a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu. E o Senhor abençoou toda a sua casa. Amém? Amém. Aqui nós lemos um texto que a Bíblia vai dizer que um certo dia houve-se uma peleja contra Israel. E nessa peleja contra Israel, a Bíblia vai dizer que na primeira leva morreu-se cerca de 3.000 homens.
e morrendo cerca de 3.000 homens nessa guerra. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, vai voltar angustiado, amedrontado, e vai dizer: nós só perdemos a guerra porque Deus não estava conosco. Nós só perdemos a guerra porque a arca da aliança, ou seja, não estava à nossa frente. Mas simplesmente eles perderam a guerra porque a presença de Deus já não estava no meio deles, já fazia muito e muito tempo. Muitas das vezes a gente consegue ou a gente faz coisas e a gente vê que não dá certo e a gente acha: mas será que Deus não está comigo? Será que Deus não está vendo o processo que eu estou passando? E será que a presença de Deus está conosco? Será que as nossas atitudes ou será que o nosso dia a dia está fazendo com que a presença de Deus permaneça na nossa vida? Porque a Bíblia diz que Ofni e Finéias comiam do que não era para comer. Simplesmente a Bíblia diz que tinha que fazer uma sopa com o resto do sacrifício. E cada um tinha que meter de acordo, o talher dentro do caldeirão, e o que pegasse teria que comer. Só que a Bíblia diz que Ofni e Finéias faziam diferente. Não comia da comida que era reservada para o sacerdote. Simplesmente chamava o menino Samuel, ainda criança, e falava: não, vai até o altar, pegue um pedaço daquilo que está sendo oferecido em sacrifício e traga para nós comer. E com isso a ira do Senhor foi se acendendo contra Ofni e Finéias e contra a nação de Israel, porque não fazia as coisas da maneira correta. E a Bíblia vai dizer que na primeira guerra morreu 3.000 homens. Eles voltaram para trás, pegaram a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava a presença de Deus, e levaram para a guerra. A Bíblia diz que quando levaram para a guerra, tombaram-se 30.000 soldados, e com a tomba de 30.000 soldados, ainda morreu Ofni e Finéias, e ainda a arca da aliança, ou seja, aquilo que era de mais valioso para Israel, foi tirado, porque Israel foi para a guerra despreparado. Israel foi para a guerra de qualquer jeito. Israel foi para a guerra da maneira que eles achavam que teria ido. Simplesmente ele não sequer, ou nem sequer o sacerdote que era responsável por trazer o povo ao arrependimento, nem sequer apregou antes, presbítero César. Porque poderia falar: pessoal, nós sabemos que nós estamos em pecado, nós sabemos que nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus. Vamos simplesmente aqui primeiro oferecer um sacrifício, pedir perdão a Deus, e aí nós vamos partir para a batalha. Só que não, muitas das vezes a gente acha que nós estamos preparados. Muitas das vezes a gente age não pela razão, mas pela emoção, porque o que Ofni e Finéias fez foi agir pela emoção. Eles acharam: não, a arca da aliança está aqui. Se nós formos a arca da aliança, meu irmão, nós vamos pegar. E muitas das vezes, eu já ouvi muito isso. Eu vou falar de pastor, de obreiro despreparado. Eu já ouvi obreiros expulsar demônio e falar: não, eu estou preparado, eu vou colocar a mão e vou dar um pau. Aqui embaixo aconteceu uma história semelhante assim. O pastor estava todo desconcertado, todo despreparado. Foi simplesmente, ligaram para ele e falou: pastor, corre aqui que tem uma mulher endemoniada, precisa ser expulsada. Esse caso é verídico, você vai perguntar para qualquer um, todo mundo vai lhe contar. E o pastor foi, chegando lá, o pastor colocou a mão e começa daqui, começa dali, o demônio não sai, o demônio pega o pastor, dá um saculejo, joga na parede. O pastor olha para as duas irmãs que ligou para ele e falou assim: eu vou ali em casa buscar minha esposa para estar intercedendo, e vocês continuam expulsando. O pastor não voltou. Às vezes eu vou falar, vocês acham que é brincadeira, não. Depois as duas irmãs que expulsaram o demônio, passou na casa do pastor com o chinelo dele e falou: pastor, nós veio trazer o seu chinelo. Ele falou: não, não é meu, não. Ela falou: é seu, o senhor esqueceu lá. Não, é meu. Então o pastor foi despreparado, tomou um pau que até o chinelo deixou lá, porque ele achou que a presença de Deus estava nele quando não estava. Então é necessário a gente rever a nossa vida dia a dia, é necessário a gente olhar para nós e ver como que nós estamos, ou se nós estamos preparados mesmo para estar partindo em direção à guerra, ou se nós estamos simplesmente agindo pela emoção. E a arca da aliança foi tomada, o que era de mais precioso para Israel foi tomado, foi tirado de Israel. Só que o interessante é que o rei
que sucedeu o trono, ele não se preocupou em buscar a presença de Deus, Saul. Saul se preocupou em querer matar Davi, Saul se preocupou em tantas coisas, e se esqueceu da presença de Deus. Muitas das vezes a gente se lembra de tantas coisas, né? A gente se lembra de fazer isso, fazer aquilo, mas não se lembra de nem sequer 1 minuto ou 5 minutos dobrar o nosso joelho e buscar a presença de Deus para a nossa vida. É necessário a gente arrumar tempo, porque a gente arruma tempo para tantas as coisas, para muitas coisas, e não arruma tempo para buscar a presença de Deus. Davi, ou seja, o rei Saul, ele arrumava tempo para tanta coisa, para banquete, arrumava tempo para matar Davi, ficava em Tucaia querendo matar Davi, e todas as vezes que ele ficou em Tucaia para matar Davi, a Bíblia diz que ele cochilava, Davi ia lá e cortava um pedaço da orla do vestido dele, e depois mandava levar como sinal, tá vendo? Eu não te matei porque não quis, eu tive oportunidade, porque Davi estava preparado. Davi, querendo ou não, com todos os problemas, tinha a presença de Deus na vida dele, mas Saul não importou de buscar a presença de Deus. Sabe por que o reinado de Saul foi fracassado? Sabe por que o reinado de Saul foi simplesmente um reinado que terminou de uma maneira errada, começou bem, mas terminou mal? Porque em momento algum ele não percebeu que para o reinado dele ser sólido, ser abençoado, precisava ter a presença de Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente não entende. O casamento começa tão bem, é amor para lá, amor para cá. Quando começa a namorar, o camarada diz até que vai dar lua para a esposa, né? No período do namorado, eu trouxe a lua para você. Depois que casa, a mulher fala, amor, vamos sair um pouco lá fora, a lua está tão bonita, vamos olhar a lua. Que lua que nada, mulher. Vamos deixar esse negócio de lua quieto, deixa eu quietinho aqui dentro de casa. E é uma cestinha para lá, uma cestinha para cá. E depois que passa o tempo, ele não consegue mais nem olhar na cara da mulher e falar, eu te amo, amor. Não consegue mais nem dar sequer uma rosa, dar nem um cestinho da manhã, porque a gente, nós ser humano, nós temos um negócio que nós conseguimos guardar raiva, né? Ira, né? Ah não, ela me fez mal ontem. Como diz uma história que um pastor contou a história, que o camarada chegou em casa, brigou com a mulher e foi dormir enfesado com a mulher. Foi dormir enfesado. Falou, não vou falar mais com você. E aí deitou, de manhã ela acordou para beber café e a mulher ficou deitada lá. Ele tinha hábito de todo dia de manhã sair, abraçar a mulher, dar um beijo e falar tchau, amor, tô indo. Nesse dia ele não fez isso porque dormiu bravo. Chegou de tarde, a mulher deitada de novo, nada. Ele não quis também, pegou, saiu, fez o que tinha que fazer, saiu. Quando voltou à noite, já fazia 2 dias que a esposa dele estava morta. Por quê? Ele guardou aquilo, rancor no coração. Então é momento para a gente simplesmente largar de ter mágoa, porque Saul ele tinha mágoa de tudo, mas não buscava a presença de Deus. E quando a gente começa a buscar a presença de Deus, meu irmão, a gente se esquece dos problemas, por quê? Quando a gente está buscando a presença de Deus, os problemas começam a ser resolvidos, os problemas começam a ser desencadeados, aquilo que você acha que não vai dar certo, começa a dar certo, aquilo que alguém olha para você e diz que não tem jeito, começa a ter jeito, porque você está buscando a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Saul morre, que Davi é proclamado rei de Judá. Depois que Davi é proclamado rei de Judá, a Bíblia diz que o povo chega até Davi e diz, ó Davi, nós queremos que você seja rei em Israel. Aí a Bíblia diz que Davi vai até o sacerdote. E Davi, chegando até o sacerdote, a Bíblia diz que Davi vai perguntar para o sacerdote, falou, eu vou reinar em Israel. Mas tem um porém. E o sacerdote falou, qual que é? Ele falou, eu só vou reinar em Israel se a presença de Deus for conosco. Se a arca da aliança estiver em Israel. Aonde que está a arca da aliança? Aí a Bíblia vai dizer que o sacerdote com os olhos cheios de lágrimas. A Bíblia vai dizer que o sacerdote com seus olhos lacrimejando vai olhar para Davi e diz, ó Davi, faz exatamente 28 anos que a presença de Deus foi tirada de Israel. A Bíblia diz que Davi rasga as suas vestes e se cobre de saco de cinza e ora a Deus simplesmente essa palavra, falando, Deus, só rei de Israel se o Senhor for comigo, se a presença do Senhor for comigo. E a Bíblia diz que Davi agora vai preparar uma caravana, 30 mil homens, igual a gente lê, os melhores de Israel, e vai fazer um carro de boi, coisa mais linda, banhada a ouro, um negócio chique. A intenção de Davi foi boa.
A minha e a tua intenção muitas das vezes são boas, só que muitas das vezes não agrada a Deus. A minha e a tua intenção muitas das vezes para os olhos humanos, impressiona. Nossa, você viu como o irmão, como a irmã, só que não agrada a Deus. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós andamos fazendo. Porque muitas das vezes a gente vai fazer algo que a gente acha que é bom, mas não agrada a Deus. Não é da vontade do Senhor. E Davi fez aquilo comigo. Só que o erro foi de Davi, não. O erro foi de sacerdote, que era responsável a carregar a arca da aliança. Então a responsabilidade, ela é minha e ela é sua. A responsabilidade, ela não é do vizinho nem da vizinha. A responsabilidade, ela é minha e ela é sua. A responsabilidade de mudança na minha e na tua casa é minha e é sua. Glória a Deus. Como a pastora Paula falou, nós fomos dormir quase 3 horas da manhã, orando pelo casal. Expulsando o demônio, orando. Só que a pessoa, não sei o que, aí queria culpar Deus em tudo. Só que a responsabilidade não era de Deus. A responsabilidade da mudança do casamento dela era dela. Tinha que partir dela e dele. E a responsabilidade de mudança é minha e sua. Porque eu e você já somos conhecedores da palavra. Nós sabemos da maneira que nós temos que fazer, do jeito que nós temos que ser e da maneira que nós temos que caminhar. Nós sabemos. A Bíblia diz que Davi vai até a casa de Abinadab, Abinadab sacerdote. Abinadab, homem que estudou, fez a lei, estava preparado, seus filhos também preparados. E a Bíblia vai dizer que Davi chega com o carro de boi e estaciona na frente da casa de Abinadab. E estacionando o carro de boi na casa de Abinadab, Davi, quem sabe, vai falar, está aqui todo mundo, coloque em cima do carro de boi. O sacerdote, ele tinha todo o direito de falar, não, aqui não, Davi. Você pode ser rei em Israel. Você foi separado para cuidar da nação de Israel, mas do templo quem foi separado foi nós. Está na Bíblia. Só os sacerdotes da tribo de Levi era responsável pelos utensílios da casa do Senhor. Ou seja, você é responsável de cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É você que é responsável de cuidar da sua família, é você que é responsável de cuidar do seu ministério, e a responsabilidade maior é de não deixar o Espírito Santo sair da tua vida, porque foi o que Deus tinha mais precioso, Ele colocou em você. Aí a Bíblia diz que os sacerdotes simplesmente colocam e usa. E aí os filhos de Abinadab vão acompanhando. Por quê? Por que foram acompanhando? Eu já tiro nesse texto que ele já sabia que tinha algo errado. Porque foram do lado, a Bíblia diz que foram do lado, acompanhando. Aí quando o negócio foi cair, eles colocou a mão. Ponto, outra coisa. Não podia tocar na arca. Não podia tocar naquilo que era do Senhor. É como o presbítero César falou. Descanse, irmão. No seu processo você está passando mais descanso, fique em paz. A Bíblia diz assim, ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos ou na menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar em você, quem tocou naquilo que era do Senhor, meu irmão, não sobreviveu para contar a história. A Bíblia diz que na mesma hora Deus matou, usa. Uma ruptura no meio, furou. Então descanse, por que você está preocupado? Por que você está com medo, aflito? Descansa. Descansa. Só que a Bíblia diz que aí todo mundo ficou com medo. Porque sabia como que era Deus. Você já percebeu? Quando a gente faz algo de errado, não vou falar quando a gente faz algo de errado, não fica com medo do jovem, falar de jovem. Quando o jovem faz algo de errado, caramba, se meu pai descobrir, ele vai arrebentar comigo. Eu falo que eu já fui menino. Se o papai descobrir, meu Deus do céu. E assim ficaram com medo, porque ele sabia, não, nossa, nós fez algo que Deus não gostou. Se Deus já matou um, Deus, nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que vai fazer? Volte a fazer da maneira certa. Volte a fazer da maneira correta. Deus já te ensinou o jeito que você tem que fazer. Deus já te ensinou a maneira que você tem que fazer. Só que aí a Bíblia diz que estava um homem
de fora. Creio eu que Obed-edom estava só de fora, porque Obed-edom era geteu, e geteu era da família de Coá, era coabita. Então, Obed-edom era levita, ele sabia muito bem como tinha que carregar a presença de Deus. Eu não creio que Obed-edom estava no meio, senão ele teria logo falado, isso aí está errado, eu creio eu que ele estava de fora. E a Bíblia diz que quando caiu a arca lá, que ninguém quis levar, e agora, eu vou levar onde? Aí Obed-edom se manifestou. Leve para minha casa. Por quê? Obed-edom sabia o valor que tem a presença de Deus. Quando eu e você saber o valor que tem a presença de Deus na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, meu irmão, você vai ver que tudo vai mudar, tudo vai transformar, tudo vai se multiplicar. A Bíblia diz que a casa de Obed-edom não tinha nada. Eu fui estudar esse dia a história de Obed-edom, sim. Era uma casa de tapera, não tinha nada. E a história diz que ele morava num lugar também árido, onde plantava e não nascia, não dava nada. Só que ele era temente a Deus. E a Bíblia diz que quando ele levou a arca para a casa dele, a história diz que ele colocou num lugar de destaque, na sala. Ou seja, coloca a presença de Deus no lugar de destaque da tua vida. Tira aquilo que muitas das vezes você acha que é destaque. Separa aquilo que você acha que é bom para você, aquilo que você acha que faz bem, e coloca a presença de Deus como centro da tua vida. Coloca a presença de Deus como a atenção da tua vida. Porque o Obed-edom fez dessa forma. E a Bíblia diz que em 3 meses, não precisou muita coisa não, só foi 3 meses, para Deus abençoar o Obed-edom grandemente, a casa de Obed-edom. Engraçado que em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 e 2, vocês vão ler lá e vai estar escrito assim: e a arca do Senhor ficou por 20 anos na casa de Abinadab, e todo o povo de Israel lamentava. Na casa de um ficou 20 anos e o povo só chorava, só lamentava. Sabe por quê? Porque largou a presença de Deus de qualquer jeito, estava fazendo de qualquer maneira, não fazia da maneira certa, da maneira correta. Enquanto eu e você achar que nós somos alguma coisa, achar que nós somos o bambambam maioral, nada vai acontecer. A gente só vai perecer como a nação de Israel estava perecendo. Mas quando nós fazemos igual ao que ele não fez, a entender que ele não é nada, que ele não tinha nada, que o importante na casa dele era a presença de Deus. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aí tem pessoas que falam, mas como que pode? Eu estou na igreja, na mesma igreja que fulano está. Eu sou até crente, mas sou mais velho de crente do que fulano. E ele já tem uma casa para morar, e ele já continua pagando aluguel. Será que a tua intimidade com Deus está igual a dele? Ou será que tu está fazendo como Abinadab, deixando a presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito? Obed-edom não, colocou no centro da casa. E creio eu que todo dia Obed-edom reverenciava, todo dia Obed-edom adorava. Então você quer a diferença na tua casa, você quer a diferença no meio da tua família, no teu emprego, nos teus negócios. Coloque a presença de Deus como centro, coloque a presença de Deus como o assunto principal da tua vida. Porque Obed-edom, ele colocou a presença de Deus como principal. Não tinha nada. Aí a fama cresceu. Você vai ver no capítulo 6, onde nós lemos, a partir do verso 13, que está escrito assim, ó. E ficou sabendo Davi que Deus havia abençoado Obed-edom grandemente. O que Deus tem para ti, igreja, o que Deus tem guardado para cada um de vocês aqui, não é coisa pequena não. Glória a Deus. Não é coisa pequena. O que Deus tem guardado para vocês não é só... Não é só assim para o pessoal aqui da rua ver e falar, nossa, vocês viram? Tiago comprou um carrinho. Vocês viram? Não é só para a rua, não. É para todo mundo saber. Falar, vocês viram o que Deus preparou para fulano? Vocês viram o que Deus preparou para ciclano? Porque o Obed-edom morava na divisa de Israel entre os filisteus. E na capital, lá em Judá, já estava sabendo, em Jerusalém já estava sabendo que Deus havia abençoado Obed-edom grandemente. Então Deus tem coisas grandes para mim e para você. Glória a Deus. Só que basta você carregar a presença de Deus da maneira correta. Para não parar aqui. Sabe de que maneira a presença de Deus era carregada? No lombo. Primeiro, eles tinham que se humilhar. A Bíblia diz que primeiro eles se ajoelhavam.
e ajoelhando, eles pegavam aqui, colocavam aqui nas costas, 2 levitas. Aí a Bíblia diz que dava 7 passos, parava, adorava a Deus, depois dava mais 7 passos, parava e adorava a Deus. Então a presença de Deus é carregada com oração e paciência. Oração, paciência e adoração. Oração, paciência e adoração. Por que paciência? Paciência para ter paciência, para esperar as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Não era que eles cansavam, não. É porque era lei, tinha que adorar, tinha que levar 7 passos e adorar. Depois ali ajoelhava de novo, pegava a arca da aliança, dava mais 7 passos e parava e adorava. Então, quer vitória na tua vida? Comece ajoelhando, adorando e tendo paciência para esperar as promessas de Deus. Ajoelhe, adore e tenha paciência. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Se coloque. Glória a Deus. Aleluia. Então o que Deus precisa é só disso, de um joelho dobrado, uma adoração e a paciência para esperar a promessa dele se cumprir na tua vida. Então seja paciente a partir de hoje. Seja paciente. Não importa quanto tempo vai demorar, não importa quanto tempo vai passar, mas continue adorando. E seja paciente, porque muito, muito, muito mais Deus vai fazer na vida de vocês. Amém? Pode trancar, Tiago.